Olá, trazer uma palavra para você, para mim, que está em Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores, aquele que seguidamente rejeita a direita repreensão e convicção do Espírito Santo e despreza sua disciplina e correção, corre o risco de endurecerem o coração, a ponto de serem julgados por ele. Ninguém poderá continuar no pecado, rejeitando a graça, a misericórdia e o amor de Deus, sem sofrer por causa disso. Você pode ler lá em 1 Samuel 2, versículo 25. Glórias a Deus. Então, nós temos que estar atento às coisas do Senhor. Lá em João 16, no versículo 8, diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aleluia! Quando o Espírito Santo vier, a sua obra principal, irmãos, no tocante ao testemunho e à proclamação do Evangelho, será de convencer do pecado. Ou seja, convencer quer dizer expor, reprovar, refutar e convencer do pecado. A obra de convicção realizada pelo Espírito Santo, ele opera em 3 aspectos em relação ao pecado. O pecado, o Espírito Santo desmascara e reprova a incredulidade. E o pecado, a fim de respeitar, de desrespeitar, de despertar, aliás, a consciência da culpa e da necessidade de perdão, isso constantemente leva o pecador ao arrependimento genuíno e à conversão a Jesus como Salvador e Senhor. Lê Atos 2, versículo 37 e 38. A convicção não somente desmascara o pecado, irmãos, como também torna claro quais serão os resultados pavorosos se os culpados persistirem na prática do mal. Uma vez convicto, necessário é que o pecador faça a sua escolha. Se fala em justiça, o Espírito Santo ele convence os homens de que Jesus é o Santo Filho de Deus e que os torna conscientes do padrão divino da justiça em Cristo. Esse padrão divino, irmãos, da justiça é confrontado contra o pecado e a pessoa recebe poder para vencer o mundo. Lê Atos 3, do 12 ao 16. Então, se fala também do juízo. O juízo trata-se da obra do Espírito ao convencer os homens da derrota de Satanás na cruz, do juízo atual do mundo por Deus, do juízo futuro de todos os homens. Lê Judas 14. A obra do Espírito Santo de convencer do pecado e da justiça e do juízo será manifestado em todos os crentes verdadeiros cheios do Espírito. Cristo, cheio do Espírito, como está lá em Lucas 4:1, testificou ao mundo que as suas obras são más, as obras do mundo, e chamava os homens ao arrependimento do pecado, como está lá em Mateus 4:17. João Batista, cheio do Espírito Santo desde seu nascimento, expunha os pecados do povo judaico. E Pedro, cheio do Espírito Santo, convenceu os corações de 3.000 pecadores ao pregar o arrependimento e o perdão dos pecados. Então, irmãos, esse trecho deixa bem claro que qualquer pregador ou igreja que não expõe publicamente o pecado e nem a responsabilidade do pecado e nem conclama ao arrependimento e a retidão bíblica, não procede
do Espírito Santo. Você vê que lá em 1 Coríntios 14, do versículo 24 e 25, declara explicitamente que a presença de Deus na congregação é reconhecida pela manifestação do pecado do infiel, ou seja, dos segredos do seu coração, e pela sua consequente convicção e pela sua salvação, como está no versículo 24 e 25. Então, essas coisas é dita para não escandalizar, porque João diz que seriam expulsos das sinagogas, e vem a mesma hora em que qualquer um que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim, como disse Jesus. Mas tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vos tenho dito. Eu não vos disse isso desde o princípio porque estava convosco. Assim disse Jesus aos seus discípulos. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntais para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Aí é onde Jesus entra. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, envi-lo-ei. Ou seja, o Espírito Santo é o que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqueles, como diz o provérbio 29, que muitas vezes repreendido endurece servir, será quebrantado de repente sem que haja cura. Abra o seu coração no dia de hoje para receber a palavra de Deus. Aproveite enquanto Jesus permite que a palavra de Deus venha a ser feita no mundo inteiro e venha para Ele. Você que está afastado, volte. Jesus é maravilhoso. Que você tenha uma boa tarde, uma boa semana, um bom mês e um bom ano. Que o Senhor conforte seu coração nas suas tristezas. Sei que muitos perderam seus entes queridos, sei que muitos estão enfermos, outros encarcerados. Mas creia nesse Deus, porque tudo vai passar, porque estamos de passagem neste mundo. Glória a Deus.